Bom, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sinceramente, eu estava pensando que hoje a gente nem teria aula, achei que haveria pouca gente, então estou admirado aqui, 12, 14 pessoas, 15, que bênção. Vamos dar continuidade. Semana passada estudamos as qualificações para a liderança no ministério pastoral, no diaconato, mas lembrando que a palavra diácono, em grego, pode ser traduzida, e na Bíblia, de várias maneiras. Como ministro, como despenseiro, como servo. Por isso algumas pessoas se confundem. Como, por exemplo, algumas denominações não aceitam o ministério feminino porque acreditam que a tradução de diaconisa não é correta, seria só serva. É um excesso de formalidade, porque a pessoa não precisa de ter um título para servir. Basta apenas assumir uma função. Uma mulher no nosso meio que faça o papel de diaconisa, que visita as pessoas, que atende às necessidades, que procura socorrer, busca ajuda de um para socorrer outro, que estende a mão para aqueles que estão aflitos, fazendo o papel de diaconisa. Precisa do título? Tem que ter carteirinha de diaconisa? Não. Assim como não existia nem carteirinha de pastor antigamente, né? E algumas igrejas também não têm isso. Então nós não devemos nos confundir com isso. O que é que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa postura em relação a isso? Exercer o ministério. Fazer aquilo que nos compete. Não precisa esperar consagração formal, ato público para isso. Precisa? Eu fui convidado para ser ensinador na escola dominical. Formalmente fui convidado em assembleia, né? A assembleia aceitou. Mas, e se não fosse? Meu dom de ensinar ia ficar parado? Eu ia ficar em casa chorando? Não vou mais para a igreja? Não. Sempre há quem queira ouvir a palavra do Senhor. Se eu não posso ensinar aqui, eu vou ensinar embaixo do viaduto, lá na ponte. Eu vou para um bairro carente, onde haja alguém que queira ouvir a palavra. Eu posso escrever e publicar ensinos bíblicos. Posso gravar. Eu estou falando a respeito de mim, mas chame isso para você. Não é necessário aparecer. Nosso trabalho não precisa ser à vista de todos e também não precisa ter consagração pública. Documento assinado de que você vai exercer aquele ministério. O importante é você exercer o seu ministério. Você ir adiante com aquilo que Deus lhe deu. Do ponto de vista negativo, isso é que está faltando muito, né? Nós vimos semana passada. Vamos ver novamente hoje, se Deus permitir. Está faltando demais isso. Eu não digo que as pessoas estejam esperando ser consagradas publicamente, mas alguma coisa está acontecendo de errado. Porque você, quando digo você, cada um de vocês, recebeu pelo menos um dom, ou talento, ou uma capacitação do Espírito Santo, não é natural o seu, é do Espírito Santo, pelo menos um você recebeu. Está exercendo? Na semana passada eu focalizei o problema da falta de ensinadores. A igreja está terrivelmente carente de ensinadores. E vamos tratar desse assunto aqui, se Deus permitir. Na medida em que eu for perdendo a voz, vocês devem se aproximar mais, porque vai chegar uma hora que não sei se vocês vão conseguir ouvir. Então, vocês vão passando para frente. E voltando a falar de formalidades, de cerimônias, não precisa haver formalidade na escola dominical. Excesso de formalidade, rigidez. Não. Nós estamos em família, aprendendo a palavra do Senhor, aproveitando o sistema, né? A estrutura que está instalada de bancos, nessa posição, bancos paralelos. Estamos aproveitando a estrutura, mas não precisa haver rigidez. Vocês podem se movimentar, vir mais para frente, mais para trás, conforme a conveniência. Obrigado. Capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Você pode pensar, já encerramos o assunto então das qualificações ministeriais. Não.
Esse assunto vai permear essas 3 cartas que estamos estudando, as 2 a Timóteo e a carta a Tito. E vai ser uma exigência que vai estar embutida em todo o comentário, em tudo quanto Paulo escreveu aqui. Vamos ler? Capítulo 4 de 1 Timóteo. Mas o Espírito Santo, Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade, pois todas as coisas criadas por Deus são boas e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel esta palavra é digna de toda a aceitação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Quando começamos esta leitura, já no capítulo 4, já começamos com uma conjunção adversativa, Mas, todavia, porém, entretanto, contudo. Por que já começar o capítulo com uma conjunção adversativa, como se fosse uma mudança radical de ideia, até uma ideia oposta? Porque Paulo está dizendo no capítulo 3, que nós estudamos, ele termina falando assim: sem dúvida é grande o mistério da piedade. Ou numa tradução inglesa, como eles disse, sem dúvida o mistério da nossa religião é uma grande maravilha. Então é grande o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Mas o Espírito expressamente diz, Paulo está falando de forma exultante da nossa religião, da nossa piedade, vamos dizer assim, do nosso estilo de vida voltado para Deus. Isso é piedade. O estilo cristão de ligação com Deus e o papel diante de Deus e dos homens. E fala aqui a respeito de Jesus, o que ocorreu com Jesus, a forma gloriosa como ocorreu o ministério e a volta aos céus de Jesus Cristo. E aí ele entra numa ideia diferente. A ideia da apostasia, do falso ensino, dos falsos mestres, das desgraças que sobrevirão à humanidade em tempos futuros. Então é uma ideia oposta realmente. Primeiro está falando das coisas maravilhosas com as quais nós estamos envolvidos, permanentemente envolvidos. E ele diz, mas tem coisa ruim para acontecer. Então por isso essa conjunção adversativa. Não esqueça, Sempre analise as conjunções de Paulo, nas declarações de Paulo. E ele diz que o Espírito Santo, o contexto mostra que é o Espírito Santo. A palavra grega traduzida por espírito, pneuma, pode ser espírito do ser humano, pode ser um espírito mau, pode ser o Espírito Santo. Mas aqui o contexto mostra que é o Espírito Santo. Por quê? Porque aqui é alguém que está revelando o que vai acontecer no futuro.
Então, dá para perceber pelo contexto que é o Espírito Santo. E ele diz que o Espírito Santo expressamente declara, isto é, ele fala, quando ele usa essa palavra expressamente, diz, ele quer dizer que não é passível de interpretação, é uma declaração do Espírito do Senhor que está na cara, é uma coisa evidente. Não precisa ser, é um assunto que não precisa ser discutido para entender o que ele quer dizer, não. Está na cara. E ele falou assim de forma definida, para as pessoas ouvirem e entenderem. E o que ele falou? O que é tão importante para Paulo usar uma palavra assim, né? Usar uma expressão que há de chamar a atenção das pessoas, como se dissesse, olha, o Espírito Santo mandou dizer uma coisa aqui e que vai ficar na cara e é bem patente. Então, já desperta a atenção das pessoas, né? Puxa, o que é que o Espírito Santo tem para dizer? Que atitude você tomaria diante de uma declaração dessa? O Espírito expressamente diz que tem alguma coisa para ser noticiada, né? Alguma coisa importante para ver. Será que aqui nesta declaração de Paulo ele queria chamar a atenção de Timóteo de forma especial, como acontece tantas vezes em pregação, ensino e aconselhamento, em que a gente precisa dizer, olha, estas palavras vêm de Deus. Eu orei a Deus, um pregador falando assim, Deus me mandou dizer isso para vocês. Porque quando nós estamos ouvindo o ensino, ouvindo um sermão, ouvindo o aconselhamento, nós devemos acreditar que Deus está falando conosco. Pode haver erros naquilo que o pregador, o ensinador, o conselheiro está falando no preparo. É ser humano. O que a gente fala, o que a gente pronuncia em público, não é a palavra de Deus, a revelação de Deus, mas contém a palavra de Deus. Por quê? Porque é uma interpretação que um ser humano está dando à palavra de Deus. A palavra de Deus pura, perfeita, inalterável, é essa que está registrada na sua Bíblia. Mas aquilo que quem prega, quem ensina, quem comenta, fala, pode estar misturado com interpretação, às vezes até errônea. Aqui nesse livro que eu uso para aula, há interpretações errôneas da palavra no meu entendimento. No entendimento do escritor aqui, um erudito, está certo. Então, muitas vezes a gente precisa dizer, olha, Deus mandou dizer isso, para a pessoa prestar atenção. Mas o que eu quero salientar é o fato de que nós devemos sempre prestar atenção. Não precisamos de declarações sempre inovadoras para que a gente dê atenção ao que vai ser pregado, ao que vai ser ensinado. Nós devemos sempre prestar atenção. Você lembra do profeta Elias, que foi se esconder na caverna, e ele ouvia barulho, rocha quebrando, fogaréu, e um vento forte, e profeta de Deus, hein? Profeta, o grande profeta Elias, esperando Deus falar, e Deus não falava com ele nesses barulhos todos, e de repente Deus falou para ele numa voz calma, quase que um cicio, quase que um sussurro, e Deus falou com ele, Elias, o que fazes aqui? Irmãos, nós temos que estar prontos e dispostos a ouvir Deus falar, com barulho ou sem barulho, com agitação ou sem agitação, com aviso prévio, Deus vai falar, ou sem aviso prévio. Nós temos o dever de estar dispostos e em posição de ouvir Deus falar. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Vê se isso muito na Bíblia, né? Mas aqui fica esse despertamento de Paulo, né? O Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, ou mais tarde, na sua tradução, não lembro o que diz na tradução comum, nos últimos tempos, são traduções possíveis, mas o original grego talvez queira dizer mais facilmente, quer dizer, daqui a algum tempo, mais tarde, daqui a um tempo, e não necessariamente nos últimos tempos. Essa tradução de nos últimos tempos pode ser meio perigosa, porque a gente pode ficar esperando isso sempre lá para o Apocalipse, né? Sempre lá para as últimas coisas. E isso já pode ter começado a acontecer, e acredito que já realmente começou a acontecer faz tempo. Mas o que é que o Espírito diz expressamente para acontecer mais tarde em relação ao tempo de Paulo? Que alguns abandonarão a fé, apostatarão a fé. O comentarista aqui, que diz que eu não concordo, dá uma rebolada, o comentarista da revista também dá uma rebolada tremenda para explicar por que alguns vão abandonar a fé, sendo que eles acreditam que a fé não pode ser abandonada, que a pessoa não pode perder a salvação. Aí na sua revista,
Lá, logo no capítulo 1.1, ele diz assim: o que não implica na perda da salvação dessas pessoas, mas na revelação da verdadeira natureza deles como não convertidos. Interessante, né? Porque não existe apoio na Bíblia para dizer uma coisa dessa, que as pessoas não eram verdadeiramente convertidas. Não existe apoio, porque ninguém pode abandonar um lugar onde não estava. Sério? Como é que eu vou sair do lugar onde eu não estava? Como é que eu vou abandonar a fé se eu não tinha fé? Apostatar da fé é abandonar a fé. Então, para eu abandonar a fé, eu tinha que ter fé, eu tinha que crer. Então, o comentarista, para poder manter o ponto de vista calvinista, dá uma rebolada, uma distorcida, vai não sei onde, para poder pegar a palavra e enquadrar naquilo que ele pensa. Isso é chamado exegese. Exegese é quando você vai para a palavra, despido dos seus preconceitos, para tirar dela o que ela quer dizer. Isso é exegese. Isso é que todo crente deve fazer, todo ensinador, pregador, fazer exegese. Vai à palavra e procura saber o que ela tem para tirar para a sua vida e para a vida das pessoas. Agora, o contrário, exegese é muito feito. Eu vou para a palavra, eu vou sair procurando algo nela que combine com aquilo que eu quero dizer. Se não der certo, eu vou dar uma distorcida no significado dela para se encaixar naquilo que eu entendo. Isso é exegese e é um erro grave isso. E por causa da exegese, muitas heresias já se levantaram e muitas seitas falsas se levantaram por causa da exegese. Então, você não vai confundir mais, né? Alguns abandonarão, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Olha que interessante, hein? Olha que coisa interessante. Eu já conversei com os irmãos aqui que existem pessoas que que se aprofundam na palavra de Deus com exegese de maneira pretensiosa, querendo impor as suas ideias. O que acontece com essas pessoas? São passíveis de ouvir a voz de demônios. Isso acontece. Já vi pastores assim, gente, pastor dividindo igreja, já dei exemplo para vocês, já nasceram heresias, seitas falsas dessa maneira, porque a pessoa quer impor a palavra ao seu pensamento, e aí o inimigo vem e fala, dá ouvido a espíritos enganadores. Como é que você acha que os demônios vão enganar uma pessoa que está na fé? Quando a pessoa começa a viajar na maionese, porque se você se firmar na palavra de Deus, você não tentar empurrar na palavra aquilo que você acredita, pelo contrário, você tem que tirar da palavra para você acreditar. Se você não tentar fazer o caminho inverso da exegese, você vai se dar bem. Como é que o demônio vai colocar minhoca na sua cabeça? Se você está firmado na palavra, e mesmo que você tenha dúvida, você não abre mão dela. Não abre mão. Eu não estou entendendo, mas eu estou crendo. Eu não consigo compreender, eu não consigo explicar, mas Deus falou assim, então é desse jeito. Agora tem pessoas que não, pessoas que querem ser mais sábias do que a palavra de Deus. E aí começam a inventar coisas. Aí vem o inimigo e começa a colocar minhoca na cabeça da pessoa. Eu estou falando em palavras atuais o que está descrito aqui. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha que coisa espantosa. Uma coisa interessante de se desmembrar desta palavra aqui é que os demônios têm os seus, né? Eles vão cativando, principalmente onde? Aqui, no nosso meio. É o lugar predileto dos demônios cativarem as pessoas. Por quê? Porque já há algum entendimento bíblico no nosso meio. A clientela preferencial dos demônios para distorção doutrinária é no meio evangélico. Porque nós já estudamos a palavra de Deus. É só procurar o candidato certo, aquele que está estudando, mas que está desconfiando. Que está estudando, mas quer colocar a ideia dele junto com a palavra de Deus para poder explicar aquilo que ele pensa, não aquilo que a palavra quer. A hora que um demônio perceber isso, vai ser difícil escapar. Não se brinca com demônios, não se brinca. São muitíssimo mais inteligentes do que nós, muito mais inteligentes que nós.
tem milhares de anos de experiência de conhecer a raça humana, de saber como o ser humano reage, como o ser humano aprende, como o ser humano tem dúvidas e tira suas dúvidas, como o ser humano tenta colocar coisas que não são verdade dentro da palavra. Eles têm milhares de anos de experiência. Eles começaram com Eva no Jardim do Éden. É verdade? É? Né? Você acha que é verdade? É aquilo que Deus falou? Você acha? Você acha que isso está certo? É desse jeito mesmo? Você acredita mesmo nisso, Eva? Você não tem opinião própria, não? Qual é a sua ideia, Eva? A clientela preferencial dos demônios são os crentes. O que você vai fazer? E depois que um demônio consegue cooptar um crente que estuda a palavra para ficar do lado dele, aí o crente começa a dar ouvido a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Eu e você somos os preferidos dos demônios para perverter a palavra de Deus e continuar aqui dentro da Igreja Batista. Não é para tirar a gente daqui, é para continuar aqui, para depois levar os outros no mesmo caminho. A coisa é séria ou não é? É gravíssimo, né? Aí você vai dizer, então é melhor a gente não estudar a palavra, que é para não ser cooptado pelo demônio. Aí cai no outro erro, né? No outro extremo, porque Deus diz para nós prosseguirmos em conhecer, para buscar a face dele, para conhecermos Deus melhor. E nosso dever neste mundo não é simplesmente ler a Bíblia. Nosso dever neste mundo é conhecer a palavra de Deus para poder testemunhar para outras pessoas. Esse é o dever da igreja, para ensinar e testificar outras pessoas. Então nós não podemos escapar desse grande perigo. Nós devemos estudar a palavra de Deus e continuar a aprender, mas nunca colocar dentro dela aquilo que ela não é. Nunca tentar impor à palavra aquilo que nós pensamos. Jamais. Nós temos que modelar o nosso pensamento de acordo com a palavra. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, santa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, nós temos esse dever. É um risco? É um perigo? É. E muitos sucumbiram. Mas nós temos que continuar a nos arriscar por amor do reino de Deus e das almas dos perdidos. Nós já estamos salvos, mas e os que estão perdidos? A missão da igreja é ganhar essas pessoas. Então nós temos que continuar a aprender a palavra de Deus. E tem mais um detalhe, né, que tem falado toda semana. O aprendizado da palavra de Deus dá lugar para o Espírito do Senhor trabalhar dentro de cada um de nós para nos santificar, para corrigir a nossa vida, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Ele vai fazer isso usando a palavra na nossa vida. Então é necessário. É um risco? É. Mas nós somos homens e mulheres de fé. Quem tem fé corre riscos, por amor do nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então os demônios têm aqueles que eles vai preparando, né? Que estão por aí. Algum lugar dentro da igreja, vários deles. E o Espírito do Senhor não tem, não? Será que só os demônios têm os seus servos dentro da igreja? Só os demônios têm? Claro que não. O Senhor tem os seus servos. Eu comecei a aula dizendo que cada um de nós recebeu pelo menos uma capacitação espiritual para desempenho na obra do Senhor. Desempenhe o seu papel. Por favor, em nome de Jesus Cristo, desempenhe o seu papel para que seja válida a declaração de Jesus a nosso respeito. As portas do inferno não prevalecerão contra a segunda igreja batista. Faça o seu papel, eu te suplico em nome de Jesus Cristo, faça o seu papel, não importa qual seja a chamada de Deus para a sua vida, faça, cumpra a chamada de Deus em nome de Jesus, porque a igreja sofre quando um membro não cumpre o seu papel espiritual. A igreja está deficiente pela falta de uma pessoa exercer seu ministério. Por que eu digo isso? Com toda a convicção. Porque se Deus deu para você um dom, é porque a igreja precisa dele. Você pode não precisar, mas a igreja precisa.
E Paulo fala para Timóteo a respeito disso. Timóteo, desperte o dom que há em você, Timóteo. Você já recebeu, não é isso que ele quer dizer? Timóteo, você já recebeu um dom. Desperte esse dom, Timóteo. O que ele quer dizer com isso? Você tem que progredir para a igreja ter proveito. Você tem que pegar e despertar o dom para você crescer e a igreja crescer junto. É o que ele vai falar lá no final, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, que fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Gente, pelo amor de Deus, imagine um de nós começar a se desencaminhar porque outro de nós não usou seu dom, que ficou faltando. Deus não deu dom para você para ficar à toa, para você decidir se faz ou não faz, se é bom ou se não é bom. O Espírito do Senhor já decidiu que é bom e que Ele deu para você, e é você quem tem que exercer esse dom. Estou precisando disso, eu estou precisando que você exerça o seu dom, eu estou precisando. Não sei se todo mundo reconhece a necessidade, mas eu reconheço, eu estou sentindo necessidade do seu dom espiritual ser exercido aqui no nosso meio. Estou sentindo necessidade. Em nome de Jesus, exerça. Porque a igreja está deficiente por falta de você trabalhar no seu dom. Desperte o dom. Vá orar ao Senhor. Ah, mas irmão, eu não estou sabendo o que é. Eu também não sei, então vá perguntar para quem deu. Vá lá falar com aquele que deu para você. Senhor, o que é que o Senhor me deu? Eu não desembrulhei ainda o presente. Ainda não sei direito o que é, não sei nem como usar. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Ele serve para você como uma luva, como um sapato do seu número, uma roupa que Deus preparou para você vestir. Ele serve perfeitamente na sua vida. Disso eu tenho certeza. Deus não escolheu o número errado. Vamos lá desembrulhar o presente e usar? Vamos? Vá aos pés do Senhor perguntar o que é. Vá aos pés do Senhor. Está em dúvida? Vá aos pés do Senhor, pelo amor de Deus. O tempo está passando, por favor. Os demônios estão esparramando sua doutrina, estão usando pessoas no nosso meio. Em nome de Jesus, vá exercer seu dom. E ele diz que estas coisas acontecem, entram na igreja pela hipocrisia. Uma tradução mais clássica desta palavra, hipocrisia, em grego seria pretensões. A palavra hipocrisia, no grego, isso é hipocrisia, significa hipocrisia mesmo agora. É usado assim. Porém, o sentido dela é que foi se adaptando com o tempo. Que originalmente significava o ato de representar num teatro. E com o passar do tempo, a palavra foi adquirindo outras feições para chegar àquilo que é hoje. A hipocrisia é sempre um veneno, né? No teatro não era, mas agora é uma mera representação. Quer dizer, aquilo que eu estou fazendo, o meu papel exterior, meu papel público, não é exatamente aquilo que está dentro de mim. E aqui, talvez o escritor queira demonstrar isso, que pessoas hipócritas estavam atuando na igreja, quer dizer, que tinham um sentimento perverso por dentro, mas estavam, de alguma maneira, estavam tentando aparecer como sendo obreiros do Senhor, e com isso contaminando a igreja. Gente, isso é bíblico, pelo amor de Deus. Não é tempo de dormir, não, de descansar, de relaxar, não. Isso é bíblico. Se Paulo estava falando lá que o Espírito Santo, gente, o Espírito Santo expressamente diz que em tempos posteriores vão aparecer pessoas que dão ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios e vão agir com hipocrisia no meio da igreja. Gente, pelo amor de Deus, está acontecendo ou não está acontecendo? Se você for para a internet, você vai ver isso aí de forma descarada, escancarada. Mas há 2 semanas eu dei um exemplo aqui de um pastor batista que editou a Bíblia. É Bíblia Inclusiva o nome dela? Bíblia Inclusiva. Por quê? Porque ele é defensor da causa homossexual. Um pastor batista do nosso meio, da Convenção Batista. Isso está acontecendo aqui, isso que está nesses 2 versículos, está acontecendo. Ah, mas está acontecendo na Convenção Batista, lá não sei onde, não é aqui em Pirassununga. Abra o olho, porque esta mesma coisa, as pessoas que se congregam com ele devem ter pensado. E nunca vai chegar aqui. Ou a Bíblia não serve para nós, da Segunda Igreja Batista em Pirassununga. O que Paulo diz aqui, a gente pode passar reto, porque nunca vai acontecer aqui. Homens que falam mentiras, têm a consciência cauterizada, hipócritas. Essa expressão consciência cauterizada é preciso de um esclarecimento.
mostra que essas pessoas não estavam sendo iludidas. Você já deve ter visto em filmes, em romances, né? Aquela mocinha que foi iludida por um cara que era um galã, parecia ser o mocinho do filme, né? E passou a conversa na mocinha, a mocinha entregou até o patrimônio dela e o cara sumiu. Ela ficou na pobreza, ela foi iludida, né? Ela foi enganada, ela fez besteira porque ela foi enganada. Ela estava de bom coração envolvida naquilo e foi enganada. Não é o caso desses hipócritas que estão no nosso meio. Não é o caso. Esses aqui agiram de boa consciência, sabiam o que estavam fazendo, no que estavam se metendo. Mas a consciência está dentro de nós, é um órgão que está dentro de nós, né? Claro, um órgão imaterial, que nos aponta, olha, isso não está correto. É um órgão de defesa moral, vamos dizer assim. Isso não está correto. O que esses cabras faziam? Eles estavam agindo intencionalmente. Eles procuravam não ouvir aquilo, assim como a gente faz. Quando a gente quer fazer uma coisa errada e já sabe que está errado e quer fazer, e a consciência está dizendo, mas isso não está certo, tem alguma coisa que não está bem. O que a gente faz? A gente respira fundo e empurra ela para o lado, né? Empurra a consciência, não é assim que a gente faz? Não, só dessa vez, eu vou confiar na misericórdia de Deus, vai me perdoar. E a gente vai empurrando a consciência de lado. Quando a gente faz isso, o que a gente vai fazendo? Vai tornando a consciência cada vez mais insensível. Cada vez menos ela vai nos alertar. Até chegar ao ponto de a gente bater tanto contra ela, de ignorar tanto a consciência, deixá-la tanto de lado, que ela vai ficar cauterizada, morta. Culpa de quem? Dos demônios? Culpa do próprio ser humano, que cauterizou a sua própria consciência. A ideia de cauterizar, me perdoe aqui aqueles que são da área de saúde, se eu falar alguma impropriedade, mas digamos que haja uma ferida aberta, uma chaga aberta, um risco de infecção sério, não há o que cicatrize aquilo, não tem medicamento, então vão pegar e vão passar um ferro em brasa ali, como se a gente vê no filme de faroeste, né? Taca a faca no fogo, quando ela está vermelha, pronto, berrou, doeu, mas cauterizou, parou o sangramento, diminui o risco de infecção e fechou a ferida. Mas aí, ela já está falando em termos científicos, eu estou falando aqui em termos leigos, né? Diminui o risco de infecção, mas não acabou, ela está dizendo. Pronto, não está sangrando mais, vamos tocar a vida, vamos trocar bala agora com os índios, está tudo em ar. É assim mais ou menos que o cara cauteriza a própria consciência. Ele violenta a consciência, sofre com isso, mas chega um ponto que está cauterizado agora, não me incomoda mais, toca a vida. O que acontece com essas pessoas? Naturalmente vão ouvir menos a voz de Deus, naturalmente vão dar menos atenção às coisas corretas e mais atenção a doutrinas de demônios, aos espíritos enganadores. Paulo usa aqui a condição dos gnósticos do tempo dele, dos ascetas, né? Eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Eles faziam isso proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos. Aí você vai dizer, mas isso aqui é coisa do passado, né? Até o comentarista diz que isso aqui aconteceu durante uns 150 anos só depois de Paulo. Não, nós temos a Igreja Católica que proíbe os seus oficiais de se casarem, né? Os padres não podem se casar. E existem certas datas em que eles não podem comer carne. E a Igreja Católica diz que se eles praticarem essas coisas, isso é pecado mortal. Onde é que está na Bíblia isso? Alguém classificar uma coisa como pecado mortal? E Paulo já estava dizendo que essas pessoas que fazem isso estão agindo de forma hipócrita, ouvindo doutrinas de demônios. E está aí, ó, acontecendo nos nossos dias, práticas do ascetismo gnóstico, acontecendo diante de nós. Os mormons não tomam café, não comem carne de porco, não bebem vinho. Pois, os veganos, né? E é claro que eles têm que ter um bom motivo, que é para cauterizar a consciência. Qual é o bom motivo deles? Preservação dos seres vivos, dos seres sencientes, né? Porque eles escolheram que são seres sencientes que têm que ser preservados, né? Aqueles que têm um mínimo de consciência de si mesmo. Porque eles não querem preservar bactéria e vírus, né? Se tiver um filho doente, eles tacam antibiótico, né? Mas eles vão dizer, não, mas bactéria não é ser senciente. Como é que ele sabe que não é, né?
Já tentaram conversar com bactéria para poder saber? E aí vai, vermes, eles tomam vermífugo, né? Não deixam os filhos ficar com a barriga desse tamanho, cheio de lombriga, eles deixam? Não. Eles tomam vermífugo, né? Porque eles escolhem quem pode morrer e quem não pode. Então você vê que a hipocrisia é grande, não é não? Existem os veganos, os vegetarianos que fazem isso por preservação da saúde. Tem gente que não pode fazer ingestão de certos alimentos, optou, não, a carne, há muitos perigos para a saúde, eu estou nem aí com os bichos, mas eu não vou comer mais carne, vou comer só vegetal. Então, é uma motivação diferente. Falar isso para o gaúcho, né? Dá até um troço, né, Jesaías? O Jesaías já está pensando até naquela vaquinha bem gordinha, né? Passando a faca, né? E Paulo diz que Deus criou para ser recebido com ação de graça. Alimentos que Deus criou. Ele tá batendo em cima dos gnósticos, porque o gnóstico diz que não foi Deus que criou. Lembra que eu falei semana passada? Eles dizem que o mundo material não foi criado por Deus. Foi criado por um aion de baixíssimo nível, chamado demiurgo, que é tão baixo nível que às vezes ele age até contrariamente à vontade de Deus. É um aion. E eles dizem que nesse meio do caminho apareceu um outro aion bem elevado que chama Jesus Cristo, né? Então o mundo material não foi criado por Deus e toda a matéria é má. E Paulo está dizendo, negativo. Essas coisas que vocês estão dizendo que ninguém pode tocar, comer, beber, fazer, foi criada por Deus, não foi por aion nenhum, e Ele deu para nós, para aqueles que conhecem a palavra, aqueles que têm fé apurada, para receber com ação de graças, dizer, bendito seja o nome do Senhor, que dá o meu sustento, dá a minha alegria junto com o meu cônjuge. Não. Ela está dizendo na infância dela, muito pobre, né? Muito apertado, e fizeram uma macumba em frente à casa dela com uma galinha preta, e a avó dela saiu, agradeceu a Deus, eu pedi tanto para Deus mandar comida, pegou a galinha preta, depenou e ela mandou ver, né? Agradeceu a Deus, né? E mandou ver, né? E tem gente que diz ainda que deixou o radinho de pilha para o pai de santo escutar depois, né? Tem uma história que conta isso. Eu acredito que se tiver uma necessidade, né, e eu tiver com fome e pedir para o Senhor, não vai acontecer nada. Por isso que as crianças aí, em tempos difíceis, só esperavam até um desses. Ficava procurando uma cumba. Eu tava na farinha, botando em live assim, agora fazendo pinga ali, esse mesmo. Quando Paulo trata desse assunto, ele também dá uma cutucada nos judeus, porque os judeus tinham um ritual de puro e impuro, que era uma coisa muito séria, né? E, inclusive, eles acrescentaram muita coisa à lei de Deus, acrescentaram à lei de Deus, com relação a rituais de pureza, de purificação. E Paulo está dizendo que tudo que Deus criou deve ser recebido com ações de graça. Ele até escreveu aos Romanos dizendo, comei tudo que se vende no açougue, né? Comei tudo que se colocar à mesa, sem nada perguntar por causa da consciência. Então, quando Paulo está falando a respeito de coisas puras ou impuras, ele não está falando apenas do ponto de vista dietético, nutricional, alimentar. Ele está falando principalmente do ponto de vista religioso. Mas era esse o problema dos gnósticos e dos judeus. Não era um problema não era uma questão de fazer bem ou fazer mal para a saúde. Era um problema religioso. Comer carne, os judeus comer carne de porco, era um problema religioso. Pedro lá não foi lá. Pedro teve que receber uma visão de Deus lá na casa de Jason, né? Lá, Simão o curtidor, teve que receber uma visão de Deus para pegar e comer todo tipo de animal, porque ele não queria se misturar com o mundo gentílico, porque isso era impuro. Eu não vou comer nada, nunca comi nada comum, impuro. Não, mas não, Pedro, não tornes comum e impuro aquilo que Deus purificou. Pois não, irmão. A teologia gnóstica
não se envergonhe não, tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Mas eu digo assim, irmão, que é uma questão assim que a gente vai melhorando e vai crescendo na igreja, crescendo na fé, mas tem algumas coisinhas que a gente não vai deixando passar. Ah não, isso aqui é para o pastor estudar, é para o professor da escola bíblica. Mas peraí, será que eu como cristão não deveria me preocupar com esse tipo de coisa que é praticada no meio da igreja e eu não sei? Né? Então, fica aqui para mim uma responsabilidade maior da minha parte de eu dizendo para mim mesmo, eu preciso conhecer um pouco mais para entender o que é verdade, né? Entendi. E saber se de repente a gente está ouvindo alguma coisa de algum determinado grupo e Se alguém, estou concordando com isso. se alguém quiser ler esse livro de que o irmão Isaías falou, Contra as Heresias, né? Eu acho que eu tenho em casa numa coleção, tá? Vou pedir a sua RG, tirar uma fotocópia dela, anotar, matar o prazo de devolução. Vou entregar dentro de um saquinho plástico para ele voltar novinho do jeito que ele saiu e vou cobrar na data do vencimento, hein? Mas pode pegar, precisar pode renovar, não pode renovar a vida inteira. E Paulo diz, versículo 6, para Timóteo: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pela palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Paulo está mostrando aqui para líderes, não importa de que nível de liderança você seja, às vezes você já trabalha só com mais uma pessoa, preste atenção, não basta você saber e seguir, é preciso você repassar, e principalmente aqui aos líderes religiosos, de maior amplitude ministerial. Paulo está dizendo, você vai ser um bom ministro de Jesus Cristo, repassando isso para os irmãos. Então veja só, não é suficiente você saber para si mesmo, você precisa estudar, como o irmão está falando, estudar, se aprofundar nisso para poder passar para as outras pessoas. Às vezes nós sabemos assim alguma coisa e praticamos quase que no nível de intuição, quase no nível intuitivo. A gente entende isso porque o conjunto de princípios que a gente aprende na igreja, nos costumes, na cultura da igreja, naquilo que é pregado e ensinado, parece que leva a gente a intuir um determinado caminho e praticar algumas coisas que são corretas e evitar outras. Mas isso não é o suficiente para um exercício ministerial e para uma liderança. Não é suficiente. Por quê? Porque você viver com a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus de forma mais ou menos intuitiva, isso é só para si mesmo. Mas a partir do momento que você tem filho, ou que você tem um vizinho que está curioso da palavra, ou que você é líder de um grupo, de um trabalho na igreja, ou que você tem a oportunidade de falar para alguém, não adianta mais você viver só de intuições. Você tem que aprender, tem que se aprofundar, o que o irmão falou. Você tem que se aprofundar na palavra e tem que repassar isso. E Paulo está cobrando isso de Timóteo. Propondo essas coisas aos irmãos, você vai ser um bom ministro, nutrido pela palavra da fé. Você já viu como um grande maître, como é que eu poderia traduzir essa palavra maître? Aquele, o papa assim, de um restaurante, de um preparador de refeições sofisticadas. Como é? Hã? Mexilhão? Não, mexilhão é o bicho, né, que ele vai servir. Ah, também chama, é? Ah, eu estou aprendendo também. Como é que o grande maître faz? Como é que o grande maître faz? Ele não simplesmente chega na cozinha, abre a despensa do restaurante, olha o que tem, vou fazer isso, aquilo. Não. O cara, antes de entrar no trabalho dele, bem antes, de manhãzinha cedo, às vezes madruga, lá na beira-mar para escolher os melhores frutos. Certo? Ele tem um supermercado que ele não vai de jeito nenhum e tem um que ele sempre passa para ver, porque ele já está separando as coisas, o que presta do que não presta. E dentro do que presta tem coisa que não vale a pena. Então ele seleciona os produtos, ele procura o melhor para trazer o melhor proveito em termos sensoriais e também para a saúde dos seus clientes. Então, muito antes dele apresentar uma refeição, ele saiu correndo atrás para ver o que é bom. Fazemos isso na igreja? Líderes fazem isso? Porque chegar diante dos seus liderados, vamos meditar no texto aqui.
Deus vai dar uma palavra aqui para os irmãos. Vamos orar, irmãos. E depois... Isso é preparar uma refeição digna? É sério? Isso é preparar uma refeição bem escolhida, os melhores ingredientes para quem vai ouvir você? Você é um maître da palavra do Senhor para os seus ouvintes? Líder! Eu não estou falando professor e pastor, estou falando líder. O líder tem que vestir a camisa, tem que assumir a responsabilidade. O líder tem que saber que ele é um líder cristão. Nós temos vários departamentos na igreja. Qualquer um desses departamentos funcionaria muito bem com um pagão nele como líder. Oh, não, vou me escandalizar desse jeito. Eu estou falando a verdade. Qualquer departamento da igreja funcionaria, tecnicamente falando, muito bem, com um ateu dirigindo esse departamento. Agora quero ver ele funcionar bem espiritualmente. Ele transformar a vida das pessoas, ele ser agradável a Deus. Isso é só para quem levanta de madrugada e vai procurar os melhores ingredientes para servir para os seus liderados. Não tem um departamento aqui que não precise de um líder envolvido com a palavra de Deus e com a oração. Não tem nenhum. Não existe nenhum ministério aqui, nenhum dom espiritual que possa ser exercido fora do joelho, fora da palavra do Senhor. Nenhum. Eu me envergonho de pensar que eu posso ensinar sem estudar a palavra de Deus. Eu me envergonho disso. Assim como eu me envergonho de saber que existem líderes que não estão nem aí para a palavra de Deus. Dirigem o seu grupo, o seu departamento, apenas do ponto de vista técnico, como qualquer pagão, qualquer espírita, qualquer ateu poderia fazer. É uma vergonha para a igreja. Existem pessoas na igreja do Senhor Jesus Cristo que lideram trabalhos que podiam simplesmente ser tiradas, jogadas do lado, fica no seu canto quietinho. Eu vou pegar um pagão e vou colocar no seu lugar, e vai dirigir tão bem ou até melhor que essa pessoa. Do ponto de vista técnico. Qualquer departamento. Me aponte um departamento que não pode ser assim. Até na oração. Até na oração. É só saber usar uma fórmula e cativar as pessoas. Eu estou falando mentira, meus irmãos? Se você quiser fazer diferença na sua igreja, na sociedade em que você está inserido, no reino de Deus, você tem que ser diferente dos pagãos. Você tem que ser bom no nível técnico, mas você tem que ser melhor ainda no nível espiritual. Você tem que conhecer a palavra de Deus, para que quando você for para o seu departamento, for em direção aos seus liderados, você tenha o que dizer, não da sua parte, não do que você aprendeu na escola, não daquilo que você aprendeu em livros, mas você tem algo para dizer daquilo que o Espírito do Senhor, que não está no coração dos pagãos, vai fazer assim em você e vai trazer pela sua boca e pelo seu comportamento diante das pessoas. Isso só você com o Espírito do Senhor pode fazer, o pagão não pode. Nunca mais na sua vida. Você está ouvindo uma palavra agora muito séria. Essa palavra que você está ouvindo é muito grave. Nunca mais na sua vida você se atreva a fazer um trabalho para o Senhor somente no nível técnico. Nunca mais na sua vida, porque você está sendo responsabilizado por isso agora. Principalmente aqueles que têm algum grau de liderança. Jamais passe isso pela sua cabeça. Passe para outro, faça o que Jesus falou. Deveria ter entregue o seu talento para outro do que enterrado. O reino de Deus não é brincadeira, está vendo? Nós vivemos agora com o pé aqui na terra, mas nossa cabeça e nosso coração estão nos céus. Nós somos de Deus, pertencemos a Deus. Nós temos que agir desta maneira. É primeiramente aquilo que é espiritual, aquilo que pertence a Deus. Depois o nível técnico. Prepare a partir de agora uma refeição, mas saia de madrugada a escolher os ingredientes. Faça como um bom mestre. Às vezes o mestre nem confia no Senhor, mas ele faz isso. Vamos fazer melhor do que ele. Chamado.
Claro. Né? A pessoa às vezes entende que não tem um bom serviço, mas é um excelente músico. Por que ele não pode submeter a sua habilidade natural no próprio serviço do Senhor? Ah, mas eu não tenho dom de serviço. Não tenho, então tem que buscar, porque nós temos que servir a Deus, né? Então, assim, tem alguns dons que são realmente necessários na igreja, que às vezes a gente não ora pedindo a Deus dons. Nesse sentido que eu entendi. Aqui, aproveitei o momento para lembrar os irmãos que existe a necessidade de nós orarmos para que Deus continue derramando os dons espirituais da igreja, porque só assim que ela é edificada. Parece que a congregação cristã, é o Lucas que conhece melhor, né, Lucas? Congregação cristã no Brasil, né? Parece que tem cultos de busca de dons, não é isso? Olha, oi? Só fazendo um parênteses, né, pegando o gancho que o irmão falou do que ele falou, né, eu vejo assim também como o acordar cedo, de madrugada, para escolher os melhores argumentos, eu vejo como a busca em oração. É uma metáfora isso, né? A oração, seria o jejum, a leitura da palavra de Deus, que o irmão falou, não se for um livro, né, buscar o livro, buscar conhecimento. Mas eu entendo, primeiro, a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia. Opa, isso não confere com a Bíblia, isso confere com a Bíblia. Leitura diária da palavra para a gente ter respaldo para falar, opa, isso não está de acordo com a Bíblia. Isso está de acordo com a Bíblia. Eu já apresentei aqui para os irmãos uma vez, quando falamos dos dons, eu já apresentei uma sugestão de como o irmão e a irmã descobrir o dom, seu talento espiritual. É a principal maneira, é você se envolver com as coisas de Deus. Ah, mas eu não sei qual dom, qual talento Deus me deu, ainda não tenho noção disso, não tenho boa percepção. Envolva-se com aquilo que Deus quer que seja feito. Frequente os trabalhos da igreja, tenha comunhão com os irmãos, visite os necessitados, visite os que estão ausentes, faça o serviço, cate um papel de bala que está caído no chão da igreja, ajude a limpar o banheiro da igreja, ofereça ajuda ao seu pastor, ao líder do seu grupo, faça aquilo que veio à sua mão para fazer, porque uma hora já descobri, uma hora você vai perceber fazendo que você tem inclinação, facilidade, e aí você vai aos pés do Senhor e vai descobrir que aquilo é uma facilidade espiritual. Esse é o caminho principal, faça isso. Agora existe uma outra possibilidade, que não descarta a primeira. Existe uma pessoa, pelo menos uma pessoa dentro da igreja, que foi nomeada por Deus para ajudar você a descobrir seu dom espiritual. Você sabe quem é? Sabe quem é essa pessoa? É o seu pastor. O seu pastor tem diante de Deus a responsabilidade de ajudar você nesse caminho. O pastor é a pessoa que Deus escolheu e colocou para orientar as pessoas no serviço ministerial. Isso está embutido no que Paulo escreve para Timóteo. Ele tem que nomear obreiros, ele tem que escolher pessoas qualificadas para o ministério e saber a qualificação. Então, você está em dúvida, meu Deus, quanto tempo eu oro, eu participo, ainda não descobri. Vá conversar com o seu pastor, é o ofício dele, pelo amor de Deus. As pessoas estão se afastando do pastor, não estão aceitando nem visita mais. Quando é para ser o contrário, é para se aproximar do homem de Deus, que Deus colocou na liderança. Dê oportunidade para o seu pastor ajudar você. Confie nele. Ah, mas ele é um homem igual ao meu, é apenas um ser humano. Mas é um ser humano no qual habita o Espírito do Senhor e que foi preparado para ajudar a desenvolver a igreja. É o papel dele. Confie no seu pastor. Eu não estou dizendo que você vai chegar lá, vai expor o seu problema e falar, irmão, já tem uma resposta. Não é isso. Não é isso. Ele também precisa da direção de Deus. Mas ele vai ajudar você no caminho para você descobrir qual é o seu ministério. Às vezes Deus já falou com ele. E você não está sabendo, e ele só está esperando você chegar até ele. Confie mais no seu pastor. É claro que ele é uma pessoa que tem falhas como nós. Na Bíblia não diz que o profeta Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. A Bíblia não diz isso do profeta Elias. Então não adianta querer ficar julgando os outros pelos defeitos. Julgue pelo ministério. Seu pastor está aí para ajudar você. Ele é o pastor que conduz as ovelhas. Confie nisso, que o Senhor Jesus o colocou aqui para conduzir o rebanho. E faz parte do ministério dele
conduzir você para o seu entendimento do seu ministério, ok? Eu tenho que terminar aqui por causa do tempo, senão minha chefe lá vai brigar comigo e depois vai dar bronca, né, chefe? Então vou encerrar aqui. Não dispenso os irmãos continuarem os comentários até que a liderança diga, silêncio! Não dispensa isso, então, mas eu vou encerrar a aula agora.